Bem, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como montar um filtro para o seu aquário. Eu vou falar bem basicão, um negócio bem rápido, porque eu não sei muito sobre isso. Mas vamos lá, o filtro para o seu aquário você tem que pensar em todos os pontos. Primeiramente, se é um peixe que faz muita sujeira, se é um peixe que vai fazer pouca sujeira. No caso, esse filtro que eu estou mostrando que é de um aquário de King, é um peixe que faz muita sujeira, então no caso eu tive que montar um SAMP. Imaginando que seja peixe pequeno, como molinésia, lebiche, plati, entre outros peixinhos de espécie pequena, você não vai precisar de um filtro tão grande, você pode montar um filtro pequeno. Outra coisa que você tem que pensar é como você vai montar a filtragem desse aquário, porque tem muita gente que coloca carvão ativado e eu não vejo necessidade de carvão ativado, por causa que o carvão ativado normalmente ele é feito para juntar a química, né? Tirar coisas químicas que tem no seu aquário. Vamos dar o exemplo, ferro, entre outras coisas que pode ter no aquário. O carvão ativado normalmente ele vai juntar nele. Evita realmente amônia, esse tipo de coisa, bem provavelmente que evita, só que eu não vejo necessidade, porque para quem tem uma mídia física bem estabilizada e também uma mídia biológica bem estabilizada, carvão ativado não vai ser necessário, inclusive porque não sei de onde você vai tirar química dentro de um aquário, né? Mas que seja, tem gente que gosta de usar. Você tem que ver por tal parte se vai ter ou não dentro do seu aquário. Pode acontecer de ter ou não. É legal você usar, inclusive para quem usa rochas e troncos que soltam muita coisa, é legal usar carvão ativado. Não é o meu caso, falou? Mídia mecânica, você tem que ver a quantidade de sujeira que seus peixes vai fazer, falou? Assim você vai saber a quantidade de mídia mecânica que você vai ter que colocar no seu aquário. Outra coisa que eu recomendo sobre mídia mecânica, que no caso é o Perlon, que estou utilizando aí, é que você compre o Perlon em lugares que vende coisa para costura. Para quem nunca viu, tem inchaço. Eles usam inchaço para encher roupa, encher bichinho que eles fazem, esse tipo de coisa. E aquele inchaço que eles usam para encher é Perlon. Literalmente é o Perlon. Então qualquer loja que você for de costura, você vai achar Perlon. E o que acontece? O Perlon eu compro 1 metro por 1 metro quadrado. Literalmente, e é um Perlon bem grosso. Eu pago R$10. Eu compro na loja de aquarismo, pago 5, 6 reais. E um negócio que não deve dar nem 30 centímetros quadrados. Então simplificando, é 10 vezes mais barato você comprar Perlon de loja de vestido. E não dá problema nenhum. Eu já utilizei tanto nesse aquário quanto no outro. Eu uso o Perlon que eu comprei em loja de costura e nunca deu problema. Isso daí que muitos podem falar que dá problema, pra mim não deu problema, não me dá problema nenhum. E sai muito mais barato. Então recomendo, compre lá que sai bem mais barato. Mídia biológica. Mídia biológica é um negócio que a gente fala, né? Muitos falam, tal mídia biológica é melhor que tal mídia biológica. Muitos não entendem por quê. Você tem que ver a porosidade da mídia. Quanto mais porosa a mídia, mais bactérias ela vai conseguir colocar dentro dela. No caso, o Ciporax ele é melhor que a cerâmica, porque o Ciporax consegue conter mais biologia do que na cerâmica. E nisso nós encontramos várias mídias biológicas. Todas as mídias biológicas, se você for pegar, é porosa. Tem uma coisa que eu já vi muito pessoal de loja me enganando no início, que é vender pedrinha de rio, aquelas pedrinhas mais gordinhas de rio, como mídia biológica. Aquilo lá não presta para mídia biológica, esquece. Aquilo não tem porosidade nenhuma. Vai ser muita pouca biologia que aquilo vai juntar. É até melhor você usar areia como mídia biológica do que pedrinha, falou? Porque a areia, quando você junta uma grande quantidade, você pode ver que ela vai ficar muito porosa e literalmente vai juntar uma boa quantidade de biologia. Mas é bem recomendado sim você usar mídia biológica. Não cai nessa de usar areia como mídia biológica, falou? Nisso nós encontramos, como eu disse, vários tipos de mídia biológica. O que eu tenho aqui é Matrix, cerâmica, Perlon, Ciporax, esponja, entre vários outros tipos de coisas com mídia biológica, porque junta muito poroso e dá para juntar muita biologia. Outra coisa que substitui muito, que eu esqueci de falar, o carvão ativado no caso, é a
as plantas, por quê? Porque planta normalmente ele tem raiz e as plantas têm que sugar os nutrientes. Esses nutrientes normalmente é tipo de metais, tipo de coisas que podem ser considerados tóxicos para o seu aquário. A planta ela pega pela raiz para usar como nutriente para ela. Então pode sim usar plantas no seu aquário como carvão ativado. E por que o carvão ativado, que eu ouvi falar aí, carvão ativado faz mal para a planta? Eu acho que não. Como eu disse, o que o carvão ativado vai pegar é o que é nutriente para sua planta. Então, no caso, quando você colocar carvão ativado, você vai estar retirando nutrientes para sua planta. Mas é uma quantidade tão grande no aquário, tão esboçada, que eu acho que não vai fazer mal para sua planta de maneira alguma. Mas caso fizer, gente, não coloque, tá bom? Só como recomendação, não precisa colocar. Aquários plantados não é tão necessário assim colocar carvão ativado. E outra coisa também é que as plantas podem sim ser usadas como biologia, porque a raiz dela é muito porosa também. Então a raiz também acumula biologia. O filtro do seu aquário também, você tem que ver a litragem do seu aquário, né? Como assim? O filtro ele tem que fazer no mínimo aí umas 3, 4 vezes a litragem do seu aquário. Do exemplo, você tem um aquário de 100 litros, você pega um filtro de no mínimo 400 litros hora. Você tem um aquário de 70 litros, você pega um filtro aí de no mínimo 280 litros hora, e assim vai, tá? Sempre use um filtro que faça pelo menos umas 4 vezes a litragem do seu aquário. Assim você garante que seu aquário vai ficar bem limpo e bem estabilizado. Esse negócio de comprar um aquário de 100 litros e colocar um filtro de 100 litros hora não vai dar conta. Uma bomba de 100 litros hora não vai dar conta do seu aquário. Então esquece isso. Tanto que a maioria dos filtros que é vendido para o aquário hoje em dia, eu nunca vi um filtro com menos de 100 litros horas ou de 50 litros horas, né? São bombinhas que vende para aquário também com essa litragem. Nesse aquário aqui, nesse sample eu estou usando uma bomba de 2.500 litros horas, eu confirmei lá, é uma bomba de 2.500 litros horas, não é de 3.500, desculpa aí se eu passei errado para vocês, uma bomba da Boy, muito boa. Bem gente, explicando sobre o filtro, a filtragem do aquário, é isso que eu sei falar para vocês, falou? Depois se eu descobrir alguma coisinha a mais eu volto aqui falando para vocês.